E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Direito para Concursos. Você já me conhece, sou o Daniel Lopes. Hoje a gente vai começar o nosso estudo aqui de Direito Administrativo para o concurso do TRE São Paulo. A aula de hoje a gente vai começar aqui a falar das questões introdutórias mesmo de Direito Administrativo, que são essenciais para você poder entender a matéria. Ainda que elas não estejam descritas ali no conteúdo programático da forma como eu vou trazer aqui, elas são extremamente relevantes porque sem elas você não entende nem mesmo o estudo do direito administrativo como um todo. A matéria de hoje ela é importante tanto para o cargo de técnico quanto para o cargo de analista. Ao longo do nosso curso, algumas aulas elas vão ser somente para o cargo de analista, e quando elas forem só para o cargo de analista, eu vou dizer aqui para você. Aí, se você estiver prestando somente o concurso de técnico, você não vai precisar assistir a aula. Você só assiste as aulas que for relacionado ao cargo que você for querer prestar, a não ser que você queira aí complementar o seu estudo, tá bom? A gente vai trazer sempre aqui as aulas de forma extremamente completa, de forma extremamente objetiva também. É importante você entender que além de todo o nosso estudo aqui, ainda existe aí, lógico, jurisprudência, existe ainda doutrinas mais diversas, artigos que também a gente pode analisar. Então a gente vai fazer aqui um estudo bem completo, trazendo tudo, mas é óbvio que depois que a gente terminar tudo, a gente ainda consegue, depois, né, que já tivemos o edital todo aqui passado, a gente ainda pode depois parar e se debruçar mais a respeito de uma ou outra jurisprudência. Não vale aqui a pena, em um curso regular, a gente ficar passando por todos os julgados que tem já nos tribunais superiores, porque não faria sentido para o nosso estudo aqui. A gente vai estudar todo, digamos assim, o básico, a gente vai construir um entendimento aqui e depois, em cima desse entendimento que a gente construiu, a gente vai começar a agregar alguns conhecimentos. Mas isso daqui realmente depois que a gente completar todo o ensino básico aqui sobre a matéria, sobre básico que eu falo, já é um básico completo para você poder responder todas as questões, beleza? Isso daqui não foge já do mínimo para você poder responder as questões. Mas é lógico que depois a gente ainda faz uma complementação para caso realmente na prova ele queira pegar pesado e queira cobrar questões muito, muito difíceis, aí sim você também vai estar preparado com as complementações que a gente for fazendo aqui para o curso. Tá? Então, primeiramente, hoje a gente vai tratar o primeiro tema lá de direito administrativo, que são os princípios básicos. Mas, como eu falei para você, para entender princípios básicos da administração pública, a gente precisa, primeiramente, estudar a administração pública. Precisa saber o que é administração pública, precisa saber o que é Estado. Então, por isso que a gente faz uma introdução aqui para você. Primeiramente, a gente tem aqui que o Estado, né? Então, o que é Estado? A gente tem que o Estado ele pode ser entendido aqui em várias concepções. Primeiramente, política, também social e também jurídica. Então, além de ser aqui uma existência, né, ele existir juridicamente, ele também existe socialmente, porque ele é concebido aqui pelas pessoas, todo mundo entende que realmente o Estado ele existe, e ele possui aqui uma atuação que é política. A gente não precisa se debruçar com relação a isso. Quando você estuda a respeito do assunto, você está estudando lá a teoria geral do Estado, principalmente. Mas é importante que você entenda, o Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público, então ele possui uma personalidade jurídica. No entanto, ele nada mais é do que uma ficção, concordam? O Estado, ele não existe, você não pode tocar no Estado, você não pode falar com o Estado, mas ainda assim você sabe que o Estado existe. E o Estado, ele inclusive existe dentro dessa ideia de personalidade jurídica. Assim como você possui aí a sua personalidade, você existe, o Estado ele também existe, só que juridicamente. Quando a gente fala, por exemplo, sobre empresa, quando a gente fala sobre, por exemplo, uma associação, uma fundação, tudo isso aqui a gente pode dizer que existe. No entanto, eles são personalidades jurídicas. Aqui o Estado da mesma forma, ele possui uma personalidade jurídica, ele existe então juridicamente, no entanto, ele é uma pessoa jurídica de direito público, ao contrário, por exemplo, de uma associação, que é uma pessoa jurídica de direito privado. E de direito público a gente vai entender ainda por que a gente considera o Estado uma pessoa jurídica de direito público. E é importante entendermos que, além de ser uma pessoa jurídica de direito público, ele está submetido também a normas que são estipuladas pela Constituição Federal, primeiramente. Originariamente aqui
nós temos a Constituição Federal e abaixo da Constituição Federal vêm as leis que começam aqui a delimitar cada vez mais regras para que convívio social, para a existência do Estado, e temos que o Estado que seja soberano, tá? Isso daqui, soberania, nada mais é do que um atributo relacionado aqui de direito internacional, principalmente. Os outros estados, os outros países, eles vão olhar para o Brasil e vão falar, olha, ele possui soberania. Ele possui soberania, a gente não pode aqui ficar intervindo nas questões internas do Brasil, porque ele é um país soberano, ele é um estado soberano, já que ele possui um povo submetido a ele. Então, um povo brasileiro ali relacionado ao nosso país. Nós temos também um governo que não se confunde com o Estado. Uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado. O Estado é aquela figura completa, aquela figura total, e o governo é quem está momentaneamente atuando. O Estado ele vai existir independente de quem estiver lá. O governo ele é transitório e dentro de um território. Então, é um povo que, submetido a um tipo de governo, dentro de um território. Um Estado soberano seria isso. E o Estado de Direito, que você já ouviu falar muito, né? Estado Democrático de Direito. O que significa ser um Estado de Direito? Significa que a própria pessoa jurídica, que é o Estado, ele se submete às próprias regras que ele cria. Então ele fala que a administração pública submetida a regras. Tá? Por isso, é um Estado de direito porque ele possui regras e essas regras elas são aplicáveis ao próprio Estado também. Esse é um diferencial do Estado aqui, que ele é soberano, mas ele se submete também às próprias regras dele. Só que eu estou falando aqui de administração pública, tá? Mas eu não tinha falado nada ainda a respeito de administração pública. O que é administração pública? A gente pode entender principalmente em dois sentidos o termo administração pública, que são esses que eu coloquei aqui. Primeiramente, administração pública com aqui letra maiúscula, administração pública, em sentido formal, ou em sentido orgânico, ou em sentido subjetivo. Quando a gente fala nesse sentido aqui, a gente está falando em orgânico porque vem de órgãos. Órgãos, né? Pense aqui em um corpo humano. Uma pessoa ela é formada por órgãos, né? Então é aquilo que forma a administração pública, são os órgãos dela. Subjetivo porque vem de sujeito e pessoas. Quem que forma a administração pública? E formal também nesse sentido que eu falei, quem forma a administração pública, quem compõe a administração pública. Quando a gente está falando nesse sentido, a gente está falando aqui em, por exemplo, administração pública direta e administração pública indireta. A gente está falando sobre União, sobre os estados, sobre o Distrito Federal, sobre municípios. Estamos falando também sobre as fundações públicas, tá? Estamos falando aqui sobre as empresas públicas e também sobre a sociedade de economia mista, autarquias. A gente está falando de quem compõe, quem são os órgãos, quem são as entidades que compõem a administração pública. Esse é o sentido aqui, primeiro, de administração pública. Então, quando a gente fala aqui Estado de Direito, a gente está falando que esses órgãos, né, essas entidades, esses entes, então, União, ela se submete às regras de direito, por isso Estado de Direito. Também os estados se submetem às regras aqui de direito, também por isso Estado de Direito. E também a gente pode pensar a administração pública em sentido material, porque vem de matéria, ou objetivo, que seria aqui o contrário de subjetivo. Em subjetivo a gente falou que são os sujeitos, as pessoas que estão ali relacionadas àquela administração, e aqui objetivo a gente está falando a respeito de atividades. Enquanto subjetivo são as pessoas, objetivos são as atividades. Então, material, matéria, objetivo, atividades. Aqui são sinônimos nesse sentido. A administração pública a gente fala aqui em letras minúsculas, porque você está exercendo a administração. Ela não se confunde aqui com a administração privada, já que é uma administração pública. Ela está aqui relacionada a interesses públicos. O Estado, ele não fica aqui
simplesmente satisfazendo interesses particulares, ele satisfaz o interesse de uma coletividade. Por isso que a gente pode falar aqui que é uma administração, mas ela é pública. Ela está relacionada aqui a principalmente 4 funções. Primeiramente, a função prestacional. A função prestacional está relacionada aqui a uma prestação de serviços públicos. Pessoal, se você estiver tendo dificuldade aqui de entender toda essa parte teórica, aqui a gente está simplesmente descrevendo para você o que é o Estado. O Estado está relacionado à administração pública. A administração pública submetida a regras. E eu falei para você, a administração pública visto dentro da ideia de atividade e visto dentro da ideia também de órgãos e entes. Tá? Então, o Estado nada mais é do que órgãos e entes que exercem atividades de interesse público e estão aqui submetidas às regras de direito. E quais são essas atividades que a administração pública ela exerce? Que também é a administração pública em sentido material objetivo. Então, função prestacional, que são os serviços públicos, você sabe muito bem que o Estado ele presta serviços públicos. Ele possui também aqui a função de poder de polícia, que seria a função ordenadora. Isso daqui você não precisa estar decorando, tá? Isso daqui a gente está trazendo realmente uma introdução para você. Mas o poder de polícia aqui que tem a ver com a limitação de direitos particulares ali para poder permitir que o interesse público seja aí prevaleça sobre os interesses particulares. Aqui há um condicionamento em alguns direitos, e aqui é trazido principalmente dentro da ideia lá de direito tributário, quando a gente fala sobre taxas, etc., a gente fala lá de poder de polícia, que há aqui uma limitação, então, a forma como as pessoas exercem os direitos particulares delas, os direitos individuais delas, para que o interesse público prevaleça. Então, essa seria a função ordenadora, são aqui as funções do Estado. Outra função é a regulação de atividades de interesse público. Como eu falei para vocês, o Estado aqui tem o interesse de estar, primeiro, né, se ele não presta o serviço público, né, se ele não presta o serviço público, ele pode estar delegando aquele serviço público para o particular. E ele possui aqui a exigência, né, uma das funções dele é estar regulando de que forma que essas funções, essas atividades estão sendo exercidas. Então, nós temos, por exemplo, né, a telefonia. A telefonia, ela já foi, em algum momento, ali, exercida pelo Estado diretamente. No entanto, hoje nós temos ali empresas particulares que acabam exercendo ali essa atividade de telefonia. Mas o Estado, ele possui a obrigação de, como isso é um interesse público, ele possui a obrigação de estar sempre regulando isso e, a depender da atividade, se for necessário, ele pode estar também fomentando, isso é, dando subsídio, tirando algum tipo de imposto, alguma coisa assim relacionada a algum interesse público. Isso daqui está dentro, então, da função regulatória. Você conhece muito bem também a função regulatória, você vê que, por exemplo, as empresas aéreas, elas não podem simplesmente fazer o que elas quiserem. As empresas de telefonia também, elas têm que seguir várias regras. Nós temos aqui diversas agências reguladoras que estão diretamente relacionadas a essa função regulatória. E também controle da atuação do Estado. Isso daqui está relacionado, então, a um controle interno. O Estado ele tem que estar continuamente se controlando, continuamente aqui revendo os seus próprios atos. Se necessário, ele deve revogar os atos que já não fazem mais sentido e também deve anular os atos que são ilegais. Isso daqui também está relacionado à função da administração pública. Ok? Então, basicamente, a gente faz essa introdução. Né? Como eu falei para vocês aqui, a administração pública ela está relacionada a um direito público, né? Uma personalidade jurídica de direito público. Por quê? Porque ela está relacionada a uma regulação de interesses da sociedade como um todo. Tá? Então, por isso que a gente pode falar que é de direito público e não de direito privado. Eu já falei em algum outro momento com vocês, quando a gente fala sobre direito público, a gente está falando sobre uma relação verticalizada. A gente está falando de alguma situação em que o Estado ele faz parte ali daquela relação jurídica. Quando a gente fala sobre direito privado, a gente está falando sobre, por exemplo, direito civil, em que as partes são iguais. A gente está falando, por exemplo, sobre um locador, sobre um locatário. São duas partes ali iguais. Pode até haver, às vezes, um pé de desigualdade, por exemplo, no direito consumidor. No direito do consumidor, nós temos lá, por exemplo, o fornecedor, nós temos o comprador ali, o consumidor.
E às vezes nós temos ali um pé de desigualdade, só que ela não chega a ser uma desigualdade no mesmo sentido daqui de um Estado, né, que ele representa aqui todos os interesses públicos e o particular. Então a diferença aqui é muito maior dentro do direito público e eu trago para vocês alguns exemplos de direito público, né? Direito constitucional. Ele também aqui regulamenta questões relacionadas ao Estado, principalmente. Direito tributário, que acaba sendo aqui uma imposição do Estado ao particular. O particular ele não pode, por exemplo, escolher se ele quer ou não pagar o imposto, é uma imposição aqui ao particular. O direito penal, da mesma forma, é uma imposição também de regras ali, de sanções, de condutas que as pessoas não podem ter. Então não existe aqui uma negociação, não existe uma discussão. É simplesmente imposto. Você não pode fazer aquilo, senão você vai preso, senão você tem que fazer tal coisa, algum tipo de sanção. Processo civil, aí o processo civil também, da mesma forma, ele estabelece ali regras relacionadas a como, por exemplo, vai ser exercida a jurisdição, e a jurisdição aqui ela é exercida pelo Estado, embora exista aí a possibilidade de uma jurisdição de arbitragem, né? A gente entende hoje que o processo civil ele está possuindo aí uma vertente mais particular, né? Particular com relação à arbitragem, mas o processo civil ele ainda é eminentemente público. E aqui o direito administrativo, como eu falei para vocês, que é a nossa matéria, que ela trata basicamente aqui das atividades do Estado, a forma como ele exerce o seu poder de polícia, a forma como ele exerce o serviço público, como ele faz as concessões, como ele faz as compras, tudo aqui segue regras específicas relacionadas ao Estado. Tá, o conceito de direito administrativo, ele é um conjunto de normas de direito público, então regras de direito público, regras e princípios de direito público, que disciplinam as atividades administrativas. Aqui, ó, atividades administrativas é exatamente aquilo que a gente falou de administração pública no sentido material. São as atividades administrativas. Então, regras e princípios relacionadas ao direito público, então, que estão relacionadas ao Estado, que disciplinam a administração pública em sentido material, isso é, as atividades administrativas, necessárias à realização dos direitos fundamentais, porque esse aqui é o fim último da administração pública como um todo. O nosso direito constitucional já diz lá, né? A função aqui do nosso Estado é garantir esses direitos fundamentais, né? Garantir aí que as pessoas consigam conviver em harmonia, em paz social. Então, necessárias a realização dos direitos fundamentais e a organização, aí aqui de administração pública no sentido orgânico, no sentido formal, tá? E a organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Olha aqui como o conceito traz a ideia de administração pública em sentido material e em sentido formal. Aqui ele primeiramente fala, olha, ele precisa garantir aqui as atividades administrativas e ele precisa garantir também o funcionamento das estruturas, funcionamento e organização ali das instituições estatais, porque são elas que vão exercer as atividades ali para poder trazer ali realmente as atividades necessárias ali à consecução dos direitos fundamentais das pessoas. Isso daqui é um conceito de Marçal Justem Filho. Um outro conceito aqui também de Maria Silvia Zanella de Pietro, também uma doutrinadora aqui muito importante na área do direito administrativo, ela diz que o ramo do direito público que tem por objeto, aí de novo aqui, né, órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica, aqui ó, atividade jurídica não contenciosa, porque aí a contenciosa a gente fala que ela iria ali para o judicial, né? Então, aqui o não contenciosa, que exerce os bens de que, então os bens também está relacionado aqui ao direito administrativo, de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Tá? Então, inclusive, os bens públicos a gente estuda aqui na matéria de direito administrativo também. Com relação à codificação e fontes, o direito administrativo ele não possui um código,
Assim como quando a gente estuda lá Código Civil, Direito Civil, a gente sabe que ele possui o Código Civil. Quando a gente estuda processo civil, tem lá o CPC, que foi feita ali uma codificação, ele trouxe ali todas aquelas regras em um código só. Com relação ao direito administrativo, existem várias leis esparsas. Tá? Existem vários motivos aqui para que seja dessa forma, mas de qualquer forma já foi tentada ali uma codificação, mas nunca acabou saindo do papel nenhum tipo de codificação. Então, basicamente, o que temos hoje é que ele não é codificado, então a gente estuda várias leis esparsas. Então, Lei 8.112, Lei 8666, etc. Tem várias leis. E um dos motivos é porque a competência aqui para legislar sobre direito administrativo é concorrente. Direito administrativo, a gente possui aqui regras com relação à União e a gente também possui regras com relação aos estados e algumas regras que sejam de interesse local, nós temos regras também específicas para o município. Tá? Então, cada um, por exemplo, dispõe a respeito de seus servidores públicos. Então, acaba que existe aqui uma dificuldade, realmente, você criar um direito administrativo que seja unificado e federativo. Tá? Então, existe uma grande dificuldade, ele não é codificado. Quando fala que não é codificado, é só porque ele não tem um código, mas ele possui várias leis distintas. Com relação às fontes, né? Nós temos as fontes diretas, que basicamente para direito administrativo é a lei, e a lei a gente pode colocar aqui também a própria Constituição Federal, também é uma das fontes, né, do direito administrativo. E fonte indireta a gente tem a jurisprudência, nós temos a doutrina, os costumes administrativos e os princípios gerais do direito. Com relação à jurisprudência, a única exceção, né, então jurisprudência você já sabe, é aquele conjunto lá de decisões reiteradas pelos órgãos jurídicos, os órgãos judiciais. Então a jurisprudência, ela é em regra aqui uma fonte indireta, porque ela traz sim regras para o direito administrativo, mas não são regras que vinculam a decisão do agente administrativo. Em regra, elas não vinculam. A lei, sim, a lei vincula a atividade do agente administrativo. A jurisprudência, em regra, não, mas existe uma exceção, que aí seria uma exceção em que traz uma fonte direta de direito administrativo. A fonte direta de direito administrativo seria as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, que são aqui decisões do STF, o STF ele se reúne aqui para poder estabelecer esses enunciados aqui vinculantes, em razão aqui normalmente de uma reiteração, então normalmente casos que acontecem com muita frequência, o STF vai lá e pacifica aquele entendimento, e esse entendimento ele possui uma situação, uma força cogente, porque lá na Constituição diz que contrariar causa, né, contrariar essas decisões de súmula vinculante causa reclamação ao STF, anulação do ato, cassação de decisão reclamada. Então, em regra, você precisa seguir aquela súmula vinculante, porque se você não seguir, vai haver reclamação ao STF, vai ser anulado o ato e vai ser cassada a sua decisão também. Então, por isso que a jurisprudência, nesse sentido da súmula vinculante, a gente pode dizer que ela é, sim, uma fonte direta. Com relação a todo o restante de jurisprudência, ela cai aqui em fonte indireta, porque ela é um parâmetro de atuação, mas ela não possui uma obrigatoriedade de atuação. A doutrina, que é aquele conjunto de estudos, né? Os estudiosos, eles fazem ali livros e fazem estudos a respeito daquele assunto e trazem lá a doutrina. Os costumes administrativos, eles não se confundem com os costumes sociais, né? As pessoas, elas têm ali os costumes delas, elas fazem as coisas delas, aquilo ali, em regra, não gera ali uma fonte, não é uma fonte indireta para a administração. O que é uma fonte para a administração são aquelas condutas, aquelas práticas que a administração pública ela já está acostumada a realizar. E isso acaba criando uma expectativa para as pessoas de que a administração pública vai continuar realizando aquelas atividades. Então, aqui está relacionada com costume administrativo, não costume social. O costume administrativo, aquelas condutas da administração pública, que às vezes, mesmo não estando consolidadas ali em algum tipo de lei, esses costumes que sempre são feitos, eles geram essa tendência da administração continuar realizando aquilo.
E os princípios gerais do direito que não estão expressos em lei, eles não estão escritos nas leis. Por exemplo, aqui, ninguém deve ser punido sem ser ouvido previamente. Então, existe a obrigatoriedade aqui de um contraditório, de uma pessoa ser ouvida, tá? Então, isso daqui é um princípio geral do direito, ele está relacionado aqui a todos os ramos do direito, direito administrativo, direito processo civil, processo penal, qualquer coisa está relacionado aqui ao princípio geral de direito. Também outro, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Você não pode se beneficiar quando você age de uma forma torpe, de uma forma aqui que você causou, por exemplo, algum tipo de prejuízo. A gente vê muito isso, por exemplo, quando a gente estuda processo, né? Processo penal, processo civil, processo administrativo. Se a pessoa, por exemplo, causou algum tipo de impedimento, né? Então um tipo de suspeição, ela, por exemplo, xingou o juiz, xingou ali o agente administrativo com o intuito de criar uma inimizade com ele, você não pode se beneficiar da sua torpeza. Então isso não vai ser considerado uma suspeição, beleza? Então, com relação a isso, a gente já entende aqui que é um princípio geral do direito. Pessoal, agora a gente já fez uma introdução ao direito administrativo. Na próxima aula, a gente vai continuar aqui falando a respeito do regime jurídico administrativo. Aí a gente vai entrar propriamente nos princípios jurídicos e entender de que forma que esses princípios, aí sim a gente já entra direto aqui na ideia do nosso edital mesmo, tratando sobre os princípios, vai ser muito importante, então, da próxima aula em diante. Pessoal, se você ainda não se tornou membro do nosso canal, não esqueça de se tornar membro. Isso daqui vai permitir que você tenha acesso a 100% do nosso canal. A gente vai deixar pouquíssimas aulas abertas aqui às pessoas, mas, no geral, as aulas elas vão ficar fechadas somente realmente para quem se tornar membro. O valor é baixíssimo, então corre atrás aí de saber para você também poder fazer a preparação junto com a gente. Já tem cronograma aqui rolando, a gente já está se preparando com antecedência para esse concurso do TRE, porque quando ele sair você vai estar muito preparado. Beleza? Então a próxima aula a gente continua aqui com regime jurídico administrativo. Não esqueça aí de revisar essas matérias, de já verificar o conteúdo também escrito para você nos livros e também já de começar a buscar resolver questões também sobre essas partes introdutórias, tá bom? Um grande abraço, se tiver qualquer tipo de dúvida, deixa aí no comentário. Até mais.